Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e que prazer nós temos de estar aqui com você neste dia para lhe falar de um Deus vivo, de um Deus que é Senhor, de um Deus que tem bons pensamentos e bons planos a seu respeito. Bem-vindo, estou aqui mais uma vez com meu bem, Bispa Roxana. Meu amor, antes de mais nada, parabéns! A minha esposa completou, eu não vou dizer a idade, bem-vinda. Pode dizer. Obrigada, querido, pode dizer. Eu completei 50 anos de idade com vida, saúde e paz. E eu dou graças ao Senhor por ter chegado a meio século de existência. Já vivi metade da minha vida, digamos assim. Quisera eu poder chegar aos 100 anos assim, com vida, saúde e paz. Nós não temos que nos envergonhar da idade que temos, muito pelo contrário. Nós temos que ser gratos a Deus, porque já passamos por muitas coisas na vida, por muitas crises, por muitos choros, por muitas lágrimas, mas acima de tudo, pela certeza de que o Senhor nunca nos deixou só, de que esse Deus está conosco todos os dias. Ele disse e Ele cumpre, quando Ele deixou claro que Ele era o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, por isso eu dou graças a Deus por mais um ano de vida. Então, parabéns Obrigada. Pelos seus 50 anos bem festejados. Amém. Nós hoje vamos conversar com você sobre uma palavra que tem dominado a mente, o coração, as emoções, não só do povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Nós vamos falar com você sobre crise. O que é uma crise? Uma crise é uma situação que chega de forma imprevista, que você não tem controle e que às vezes desmonta, desfaz, esboroa a vida, a família, a empresa, os negócios, os empreendimentos e os sonhos. Como vencer uma situação dessas? Onde eu vou buscar ferramentas emocionais, espirituais para superar um momento de crise? Isto é o drama que todo mundo está vivendo hoje no Brasil. Crise é a palavra que mais se ouve, amor. Eu acredito, marido, que não só no Brasil, mas no mundo, né? Nós temos crise na saúde, nós temos crise no nascimento de crianças, né? Nós temos crises aí homéricas, que poderiam ser solucionadas, mas por causa do desvio de verbas, porque nós temos crises na parte financeira, e não só no Brasil. Mas o mundo está vivendo, na realidade, uma crise. Essa crise é global. Essa crise, ela já foi pré-anunciada. Porque o Senhor Jesus deixou claro em sua palavra, e a palavra de Deus diz, que nos últimos dias haveria tudo isso. Guerras, dias difíceis, guerras, rumores de guerras, patricídios, matricídios, infanticídios. Tudo isso está escrito. O Senhor disse que teriam crises. Mas Ele também disse que para os seus filhos, para as suas ovelhas, que tivessem bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Assim como Ele venceu, Ele é o capacitador para que nós também vençamos as crises. Porque a crise, né, este estágio, né, esse estágio de perda de equilíbrio, de perda de tranquilidade, seja de saúde, seja de finanças, seja do que for, ela não é eterna. As crises, elas são temporárias. Muitas pessoas vivem imersas em crises, podendo sair delas. E como sair de uma crise? É verdade. Então, exatamente. Então, olha, é muito importante que você saiba, e isso guarde no coração para o resto da sua vida, que Jesus não tem crises, o reino não tem crises. E que através da palavra, que é a verdade, a palavra de Deus, se sai das crises. Amém. A única forma de você sair de uma crise, superar um obstáculo, essa situação que chegou à tua vida, uma perda de um familiar, uma perda de uma empresa, uma perda de um emprego, um desajuste qualquer da vida, que você às vezes não fez nada para que isso tenha acontecido.
ou tem acontecido de forma surpreendente. A única forma, Jesus disse isto, ele disse, quando lhe perguntaram o que era a verdade, ele disse, a verdade é a palavra. A palavra é que nos dá as ferramentas, não só espirituais, mas emocionais, para você se agarrar à palavra com fé, e é preciso realmente uma atitude de fé, para, através da palavra, através da fé, você superar e não deixar que essa situação te esmague. Porque há pessoas do outro lado, amor, que já entregaram os seus pontos. É como aquele boxer que está lá levando no ringue e às tantas o treinador atira a toalha dizendo não adianta mais, ele não pode reagir. Mas a palavra ensina a reagir. Marido, interessante é que há pouco eu conversava com os jovens sobre esta questão do não retroceder. Porque chega uma hora que parece que nós não vamos conseguir. Todo mundo passa por esta hora. Chega uma hora que você acha que as crises, as vicissitudes são demasiado grandes. E pesadas, né? Pesadas, difíceis. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e moderação. Esses 3 elementos básicos que Deus nos deu, marido. Poder para quê? Para enfrentar as dificuldades. Moderação para quê? Para saber avaliar quando é hora de parar, de prosseguir, de não fazer nada, de esperar em Deus. Porque às vezes as crises vêm porque as pessoas procuram as crises, porque as pessoas deixam de fazer o que deveriam fazer para evitar as crises. Haja vista uma crise, um relacionamento pessoal, haja vista num ambiente de trabalho, quando você se torna uma pessoa omissa, você prefere que as coisas peguem fogo, que a firma vá à bancarrota, você vai junto. Se cada um fizer bem feito a sua parte, essa crise ela começa a ser amenizada e vencida. Então, bem, através da palavra, a palavra de Deus, que não está algemada, ela está correndo, através da fé, o Espírito Santo de Deus dá a capacidade para você tomar a atitude mais importante da vida perante as crises. Há uma expressão na Bíblia muito interessante de um dos versículos mais usados pelos pregadores, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha só o que Jesus disse. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele havia falado de comida, bebida, roupa, enfim, da vida, do sustento, da provisão. Mas é muito interessante pensarmos juntos, amor, porque esta promessa é muito grande. Ele diz, todas as coisas vos serão acrescentadas, mas ela depende de uma premissa, buscai. Então diz, se eu buscar o reino, todas as coisas são acrescentadas. As promessas só se cumprem quando obedecidas às premissas. Isto não é um jogo de palavras, é a verdade. A Bíblia diz, buscou a premissa, as coisas são acrescentadas. Então, não é? Esta é a chave para evitar as crises. Exatamente. Ou solucioná-las. Exatamente, exatamente. Perfeito. Em todas as áreas da vida. A Bíblia diz que se eu dizimar, é a premissa. A Bíblia diz, as janelas do céu se abrem. Se eu der, ser-me-á dado. Nada na Bíblia, nas 7.000 promessas, são realidade se eu primeiro não obedecer à premissa de Deus. E é o que precisamos. O que é buscar? Porque buscar exige o quê? Determinação, ousadia, fé, empenho. Movimento, né? Movimento. Então, quando eu busco a Deus, quando eu busco o reino, eu estou cumprindo a premissa para que a promessa se manifeste. Até porque, marido, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão pensando assim, mas eu não quero mais fazer nada. Eu quero esperar que caiam sobre mim as coisas. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A única coisa que cai do céu, sem que você peça, é a chuva.
Se você sentar e disser, não, olha, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma família restaurada, e você não fizer a sua parte, não pense que as coisas cairão dos céus. Há pessoas que querem reconciliar, por exemplo, amizades, e ficam assim, não, eu vou esperar porque vai chegar uma hora que aquela pessoa vai vir falar comigo. Não vai vir falar com você. É você que quer restaurar? Seja você a dar o primeiro passo. Assim é no perdão, amor. Em todos os aspectos da vida, marido. A omissão, infelizmente, a omissão, hoje em dia, no mundo, seja na área que for, a omissão, marido, tem sido uma grande, digamos, a maior causa para as crises. Porque a pessoa se omite em entregar aquele que age errado. A pessoa se omite em fazer a sua parte. A pessoa se omite, e nesta omissão, as crises vão crescendo, se avolumando. E quando falamos em crises, todos sofrem. Todos sofrem. Todo mundo que está à volta desta situação, ora, pacífica, que se tornou numa crise. Como fazer? Nosso apóstolo, meu marido querido, acabou de dizer que buscando o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Mas há de querer também acertar. Porque muitas vezes Deus fala as coisas e as pessoas não obedecem. Deus fala que você tem que liberar o perdão, Deus fala que você tem que voltar para a igreja, porque a modinha agora dos crentes é ficar em casa, né, assistindo os programas de televisão evangélicos ou os programas da internet e dizer, eu sou salvo, não preciso mais de igreja física. Atenção! Você realmente salvo, porque o salvo não pensa assim. Não faz assim. Quando começarem as crises na família, aí vai lembrar, onde está a minha igreja? Onde está o meu ministério? Não é verdade? Talvez você esteja dizendo, exata qual, cuja hoje em dia, como dizem os portugueses. Chega uma hora, marido, que você tem que botar o pé na água e dizer, solução, se abra. Como? Buscando Deus em primeiro lugar. E obedecendo a sua palavra. Bem, Paulo lembrou à igreja, através do livro dos Hebreus, que muita gente tem o costume de não se congregar, abandonam a congregação, criam uma congregação apenas à distância, via internet, via rádio, via televisão, conforme o bem diz. Mas é preciso que você saiba que a primeira coisa, quando se busca o reino, a primeira coisa é a busca da igreja. A igreja é que gera na pessoa a força através da palavra, e que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da pessoa e a pessoa passa a agir com fé. Porque ficando em casa, conforme você tem ficado, esperando as coisas acontecerem, nada acontecerá. Pelo contrário, a crise se agrava, o problema se agrava. Então, você não pode parar de sonhar, você não pode parar de desejar, de lutar, de correr atrás dos teus sonhos. Mas isto tudo só será uma realidade e Deus só aprovará isso na tua vida e só te engrandecerá se você o buscar. Se você buscar ao Senhor, buscar a igreja, buscar o reino. Não existe uma alternativa. Então vamos lá pensar de novo. Toda a promessa, e a Bíblia tem 7.000 promessas, elas dependem do cumprimento de uma premissa de Deus. Ele diz, pedi. Portanto, a condição é eu pedir. E ele diz, dar-se-vos-á. Então, quando você bate, a porta se abre. Quando você pede, a resposta vem. Mas se eu não peço, não bato e não busco, as coisas não acontecem. Então é muito importante. Eu me recordo, e já se lavou muitos anos, há 40 anos atrás, quando eu estava em Portugal, numa cadeira de rodas, depois em muletas, toda uma limitação física. Mas quando chegava a hora do culto, eu tinha dentro de mim uma força que só poderia vir de Deus. Um desejo, né? Um desejo tão grande que eu dizia, olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, pode chover, cair granizo, nevar, mas eu vou à igreja. Então, esta atitude de fé é tudo que você precisa. Porque você pode estar aí inerte, atirado num sofá, na cama, caminhando de canal em canal, esperando alguma coisa suceder. Faça isto suceder. Faça, buscando o reino em primeiro lugar. E eu queria deixar isto claro,
que não existe uma outra forma de todas as coisas serem acrescentadas, inclusive sair de uma crise, amor. Até porque, marido, eu vou um pouco mais além até. Eu vou dizer que é preguiça. Existem pessoas, existem irmãos agora que estão nos assistindo que se tornaram preguiçosos. Não vão à igreja porque têm preguiça de pegar o automóvel que está na garagem. Que tem preguiça de pegar o BRT, o metrô, enfim, seja o que for, o autocarro. Você tem preguiça de ir à casa do Senhor? Vê lá tu, se Deus tivesse preguiça de te abençoar. É verdade. A Bíblia chama do indolente não vê as promessas. Não vê. Não vê. A preguiça é uma indolência. Há pessoas que estão acomodadas. Eu estou bem assim, eu tenho o que me basta. Será que você realmente tem o que te basta? Ou a sua cabeça dura? A sua preguiça? A sua vidinha? Porque é verdade, marido, alguns reclamam até do que têm. Deus já deu o automóvel, a casa, já deu condições, já deu trabalho, e as pessoas agora têm preguiça de ir à casa do Senhor. Porque quando você precisa, você tem um corte, você tem uma fratura, você vai aonde? A um hospital. Quando você precisa comprar alimentos, você vai aonde? A um hipermercado, a um supermercado. Quando você precisa comprar frutas frescas, você vai à feira. E quando você precisa de ouvir a palavra de Deus? Eu fico em casa ouvindo os programas do apóstolo, que é maravilhoso, e fico aqui. Não! Paulo chama atenção, não faça. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Você tem sido, faz parte desses alguns. Ele diz, não deixe de congregar. Ah, mas eu fiquei triste com o que fizeram, eu fiquei triste. Desculpas. É verdade. Preguiças, desculpas. Coisas que o povo de Deus já devia ter deixado de lado. Isso é coisa de criança. Paulo falou que nós já somos experimentados. Nós já sabemos que Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de grandes coisas, Deus pode abrir mares, pode solucionar crises, Deus pode salvar, curar, transformar. Mas é necessário que Ele seja buscado em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E ficar em casa, podendo ir à casa do Senhor, não é buscá-lo em primeiro lugar. Isso se chama omissão. O programa de hoje está uma bênção. Uma bênção. Eu tenho certeza que você Deus está falando. dizendo, você está ouvindo Deus falar. Chega de desculpas, chega de omissão. As coisas não ficarão melhores se você não vier para Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Então, o estudo da palavra na igreja vai lhe dar as ferramentas necessárias, tanto espirituais, quanto físicas, quanto emocionais, para você saber como superar qualquer obstáculo que tenha chegado à tua vida ou qualquer crise que tenha se estabelecido na tua vida, na tua família, na tua empresa, nos teus sonhos. Quantas pessoas simplesmente pararam, cruzaram os braços, baixaram a cabeça e disseram: vamos ver no que vai dar. O governo não dá, eu também não dou, não sei o quê, e fica nessa angústia de vida, quando você pode usar a sua fé, buscando o reino em primeiro lugar. Em todas as coisas. Se você o fizer, serão a Bíblia diz todas, todas quer dizer todas. Tudo que você precisa, né? Exatamente, é isso que você tem que fazer, é a busca. Em casa, as coisas não vão acontecer. Parado, pior ainda. A hora é da fé. Olha, amados, só a fé em Jesus Cristo faz um homem sair do fundo de um poço. Amém. Você talvez tenha dito: apóstolo, eu cheguei ao fundo, não tem mais nada lá para baixo. Já desci tudo, já estou em terra firme, já passei por todos os dramas da vida. Mas Deus é tão bom. E Ele te ama tanto. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele te busca lá embaixo para te fazer assentar entre os príncipes. Ainda que esteja a tua vida no monturo e no pó. Deus tira o necessitado do pó, do monturo, Ele o assenta entre príncipes. Agora, depende dessa premissa. A busca à igreja, a busca ao reino, a busca à palavra. Como a palavra efetivamente transforma a vida da pessoa. Transforma, marido, e às vezes está no fundo do poço,
só tem esse fundo do poço, então para pensar. Graças a Deus que o poço não está cheio d'água, porque senão você já tinha se afogado. O que você vai pensar? Quais são as soluções? Só ficará pior se você furar ainda mais e se enterrar ainda mais. Mas começa a pensar, como é que eu vou fazer para sair desse poço? Qual é o diâmetro desse poço? Os meus braços alcançam para eu subir? Os meus pés, aonde estão as pontas que eu posso segurar e sair daqui? Mas você só fará isso se Deus estiver lhe orientando para tal. Se Deus estiver lhe dizendo, desculpas, é por aqui, põe a mão aqui, põe o pé ali, faça dessa forma. E você não ouvirá isso vendo um programa de entretenimento. Você ouvirá isso ouvindo a pregação da palavra de Cristo Jesus. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Aleluia. Muito bem. Então, vamos pensar juntos agora. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de junho. Vamos realizar 2 grandes encontros na igreja. Às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos orar em favor uns dos outros. Amém. Vamos cuidar da vida das famílias. Vamos receber a palavra de Deus, que será como uma semente que será semeada. E vamos, acima de tudo, cumprir a premissa, que se você vier buscar, se você busca, se você bate, né? Se você pede, a Bíblia diz que a porta se abre, a resposta vem, mas você vai cumprir a premissa. E é tudo que você precisa. Né? Todas as coisas. Todas as coisas serão acrescentadas. Não é só aquilo que você acha impossível, são todas as coisas acrescentadas por aquele e para aquele que não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Ele pode te dar tudo aquilo que você necessita. Ele pode te acrescentar mais e mais. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Bem, e finalmente você não vai mais chamar a crise de crise. Amém. Vai chamar a crise de oportunidade para você vencer. Amém. Todas as coisas. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Então, 9 da manhã, 6 da tarde, aqui na Catedral da Igreja Cristo Vive, na Rua Maricá, 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na nossa Catedral Cristo Vive, em Jacarepaguá. Eu estou muito feliz, porque cada momento que nós estamos na televisão, na rádio, no satélite, nós somos mensageiros de Deus, com boas novas. Você recebeu hoje uma palavra que pode ser a inspiração que lhe faltava para uma grande transformação de vida. Todos os que nos ligarem vão receber um livro do apóstolo, você é um dos nossos, este é um livro de doutrinas, que você vai ler e conhecer as raízes do verdadeiro protestantismo. Nós somos parte da última reforma protestante. Estamos terminando o programa, deixando mais uma vez o telefone 30 17 90 90 e o convite para os 2 encontros com a ceia do Senhor. Nossa gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas nos proporcionam ser mensageiros de Deus para a vida de tanta gente. Inclusive, isso é uma bênção de Deus. Eu quero convidar você, que é uma senhora, você que é família, para estar na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde. Nós teremos a nossa reunião do Ministério Chail. Você será muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Nesse momento, nós tratamos das questões das crises familiares e como vencê-las. Às vezes, você só precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade, quem está sempre pronto para dar, é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Então, a minha gratidão também à família Rodrigo Ambrósio e Fabiane, do Turbomil, o mercado Turbomil em Vila Emília Mesquita, este casal e esta família grande, que tem sido uma bênção para Deus. Nós sempre encorajamos as pessoas da Baixada a fazerem compras no Turbomil, porque ali está a bênção de Deus para a salvação de vidas e para a sua vida particular e pessoal, em nome de Jesus. Amém. Meu bem, temos um minutinho ainda. Fala do seu novo livro. Eu queria, se você tiver o desejo de adquirir, acabamos de lançar meu último livro que fala sobre vida feliz, almas curadas.
Você pode entrar na nossa página de internet, ou você pode ligar para 021 30 17 90 90 e você saberá como adquirir. Muitas vezes a nossa vida parece que é uma vida infeliz porque a nossa alma está doente. E quando Deus cura esta alma, a vida se torna uma vida feliz. Então você tem aí, o nosso diretor de televisão está colocando como adquirir não só o meu lançamento, como o seu lançamento. Lancei um livro maravilhoso sobre o que os casais, que o homem espera da mulher, a mulher do homem, e o que Deus espera dos casais. Isso, Temos você uma boa tem aí literatura. uma boa literatura, leia, absorva o que Deus quer. Com Cristo, com as suas diretrizes, não há crise. Não há crise. E mesmo que elas venham, Deus lhe faz vencê-las. Em nome de Jesus. Muito bem, estamos terminando o nosso programa. A nossa gratidão, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Bispa Rosana. Nós dizemos a todos, graça e paz. Em nome de Jesus. Não se esqueça, Jesus Cristo é o único Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.